mais uma série que chega ao fim. Mais uma série que deixa a gente órfãos. Estamos falando da série Lucifer da Netflix, que chegou ao final agora na sua 6ª temporada. Mas será que essa 6ª temporada agradou depois de uma 5ª temporada bem contestável? Será que Lucifer fechou com chave de ouro? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar da última temporada de Lucifer. E você já sabe, né? Vamos falar de uma temporada específica, é um vídeo que contém spoiler. Então se você não curte spoiler, dá um pause, vai lá assistir a última temporada de Lucifer. Depois você volta aqui pra gente trocar bastante figurinha a respeito do que foi essa última temporada. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso engaja a gente demais a trazer muito conteúdo top pra vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série, que a gente tá com uma meta muito arrojada de 5.000 inscritos até o final desse ano. Então já inclusive compartilha pros seus amigos para que eles possam curtir também esse conteúdo de séries e filmes com dicas maneiríssimas para colocar na lista deles. Mas vamos lá falar um pouquinho mais de Lucifer, 6ª temporada, a temporada derradeira. Bom, desde já eu já quero deixar a minha opinião final a respeito de todas as temporadas, de toda essa série das 6 temporadas de Lucifer. Tanto os atores quanto toda uma produção cresceu bastante no decorrer dessas temporadas. Acho que Lucifer, inclusive, conseguiu desenvolver uma história muito bacana e que se conecta nessa última temporada com todas as outras temporadas anteriores. Então é uma história que realmente fez muito sucesso e é uma história muito boa que tira a gente de um centro em relação ao que a gente sempre achou de céu e inferno e que coloca a gente dentro de um mundo completamente diferente, sem deixar de perder toda a crença a respeito dessas histórias que a gente sempre aprendeu lá no catecismo, na escola, desde quando a gente era coroinha lá na igreja. Mas eu confesso que mesmo assistindo essas últimas temporadas, principalmente depois que a Netflix adquire os direitos para a transmissão de Lucifer, eu confesso que as primeiras temporadas, tanto a primeira quanto a segunda, em relação à história em si, ao Lucifer, ao jeito inclusive do Lucifer, eu gostei mais dessas 2 primeiras temporadas. Mas eu quero ouvir você. Qual das temporadas que você assistiu de Lucifer você achou que foram as melhores? Da primeira à 6ª, escreve aqui nos comentários qual que você mais gostou, pra gente depois debater, dizer, pra colocar aqui quais foram realmente essas melhores temporadas. Uma coisa eu posso dizer, a 5ª temporada, pra mim, foi a pior. Mas a gente tá aqui pra falar da 6ª temporada. E que eu achei, sim, uma temporada muito boa e que tem um final que foi muito bom. Diferente de muita série que passa de 3, 4 temporadas, Lucifer consegue ter um final completamente concatenado com toda a história, muito coerente com tudo aquilo que sempre ficou claro pra gente e que também nos ensina muito sobre redenção. E eu confesso que eu adorei o desenrolar dessa 6ª temporada, a forma como ela foi trazida pra gente, em relação a todas as tramas que foram muito coerentes, uma história muito bem contada a respeito de todos os personagens, ou seja, a história fecha realmente o ciclo em relação a todos os personagens, e ela traz pra gente um final que é um final que a gente, por trás dos panos, a gente até imaginava que poderia acontecer, mas é um final que a gente queria que acontecesse. Então ele traz ali todo um final feliz, que as pessoas tiveram esse final feliz, mesmo tendo esse desenrolar todo nessa 6ª temporada da forma como chega nesse final feliz, mas ele traz pra gente uma segurança em relação a todos os personagens nesse final específico. Lucifer sai bem na história, Chloe sai bem na história e todos os demais personagens saem bem na história. Mas vamos contar um pouquinho mais do que foi essa história. No início dessa 6ª temporada, a gente conhece Rory,
que é uma menina que aparece ali no inferno, uma anja que aparece ali no inferno, e ela meio que já começa a bater um papo com o Dan, que tá ali no seu ciclo do inferno, tentando descobrir o motivo pelo qual ele tá ali e que ele não foi pro céu. E ela começa meio que dar umas cantadas nele ali, cantada no sentido do eu posso te levar pra lá de novo, eu posso conseguir o seu caminho em direção ao céu, até porque o Lúcifer disse pra ele que iria fazer isso e acaba não fazendo. Então ela começa a dar esse terreno pra ele, mas por trás o que ela quer é chegar no Lúcifer, conseguir ir pro plano terreno e ali chegar, se apresentar pro Lúcifer para ele conhecer quem é realmente a Rory. E aí ela consegue fazer isso, leva o Dan pro plano terreno. Lembrando que o Dan, na verdade, acaba sendo também uma peça de ligação entre as histórias e que vai falar bastante em relação à redenção e que vai ajudar, inclusive, o Lúcifer nos pensamentos que ele vai ter dali pra frente. Então, o Daniel é uma chave mega importante dentro dessa história. E a Rory consegue, então, o seu objetivo, que é chegar no Lúcifer e se apresentar para ele como sendo a filha dele que veio do futuro. E a ideia principal desse retorno da Rory do futuro é exatamente para brigar com o pai dela e para mostrar para ele que no futuro, de uma determinada data para frente, ele abandona tanto a ela quanto a Chloe a ponto delas terem se criado, ela ter sido criada somente pela mãe, e ela quer meio que tirar uma satisfação do motivo pelo qual ele abandonou ela, apesar do Lúcifer a todo momento se mostrar sendo um pai de que não demonstra ter abandonado a filha. E é aí que Lúcifer começa a querer buscar quais foram os possíveis motivos que o fizeram a abandonar a filha. E ele começa a meio que desconfiar que esse possível motivo seria a morte dele. Mas por que o Dan passa a ser, então, parte importante para mostrar para o Lúcifer o motivo pelo qual ele realmente busca essa redenção? É exatamente porque o Dan passa a conviver ali na Terra, no plano terreno, mas como uma alma penada. E ele precisa chegar também na busca pelo qual ele não foi para o céu. Qual é a redenção dele, o que ele precisa entender dentro do plano terreno que o faça ir para o céu. E é isso que ajuda a abrir os olhos do Lúcifer em relação a esse autoconhecimento dele. E o Dan consegue descobrir, mesmo não conseguindo se comunicar com as pessoas ali no plano terreno, ele consegue, com os vivos, na verdade, né? Ele consegue descobrir qual é o motivo dele não ter chegado ao céu, o que ele precisa fazer para que ele consiga alcançar a redenção dele. E ele tem dentro dele que ele não conseguiu, por conta da morte dele, ele não conseguiu mostrar para a filha, para Trixie, os motivos, ou não conseguiu mostrar para ela que ele é um bom pai, passar para ela algum tipo de ensinamento. E aí, quando ele consegue entrar no corpo do assassino dele, e que ele se mostra sendo o pai para Trixie, na verdade ele se mostra conversando com ela não sabe que é o pai dela que está falando com ela, mas ele se mostra ali naquele determinado momento, querendo entender para ela, mostrar para ela que não foi culpa dele, que ele realmente queria ter sido um pai melhor. E é nesse momento que a Trixie mostra para ele que sim, ele foi um pai que ensinou muita coisa para ela. Nesse momento, ele alcança essa redenção dele e ele consegue ir para o céu. E quando Lúcifer descobre exatamente isso, aquilo acende dentro do Lúcifer uma certa esperança do que qual é o motivo pelo qual a existência dele. Ou seja, qual é o destino que está traçado para ele. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque a gente vai chegar num outro ponto agora falando dessa história. A gente volta então para falar da história do Lúcifer, né, que está buscando entender realmente quais são os motivos pelo qual ele teria abandonado a filha. E é exatamente nesse momento que eles começam a vasculhar algumas anotações da Linda, né,
em relação à terapia que ela fez com o Lúcifer ali durante todos os episódios, desde a primeira temporada, aonde ela traz alguns flashbacks e algumas lembranças dos motivos que fizeram o Lúcifer ser o Lúcifer. E abrir os olhos dele até para mostrar para ele de que ele não precisa, ou ele não que não é o ideal realmente, que ele se transforme em Deus. Porque o papel do Lúcifer, na verdade, é mostrar para as pessoas, na verdade, trazer a culpa das pessoas à tona, mas que ele pode salvar essas pessoas dessa culpa. Então, isso acaba sendo o motivo de redenção do Lúcifer, que abre mão de ser Deus, e aí Amenediel se torna o Deus, né? Ele é que vai em busca de se tornar o Deus, que tem um papel muito mais encarnado com o Amenediel do que com o Lúcifer em se tornar Deus, até por conta do modo como ele trata, como ele se trata com as pessoas. E, na verdade, a mudança que ele precisa fazer dele no inferno não é de simplesmente castigar as pessoas, e sim tentar fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores. E a história traz exatamente isso pra gente, de forma brilhante, uma redenção total de Lúcifer, que enxergou isso através do Dan, através das palavras da Linda e através de um autoconhecimento. Uma história tocante que fala muito sobre redenção. E aí a história se desenrola para esse final, aonde o Lúcifer, em contato com a Rory, ainda precisa descobrir o motivo pelo qual ele abandona ela. E é exatamente o estalo que ela tem quando ela descobre que o motivo pelo qual é exatamente esse destino do Lúcifer em ir para o inferno e fazer com que as pessoas percebam quais são os erros, quais são as falhas dela, para que se tornem almas melhores e que possam melhorar e ir para o céu, porque isso aconteceu com Lúcifer e pode acontecer com qualquer pessoa, todo mundo pode melhorar. E é exatamente isso que Rory abre os olhos de Lúcifer e pede para ele que ele tenha esse destino no inferno, e por conta disso, esse é o motivo que Rory passa a ser uma pessoa, um anjo, a anja que abriu os olhos, ajudou a abrir os olhos do Lúcifer e fez ele prometer de que ele teria esse destino. E Lúcifer vai fazer isso, mesmo que isso signifique ficar longe da filha, ficar longe da mulher que ele ama. E aí é muito importante o quanto que eles conseguiram juntar essas histórias, porque na quinta temporada, Deus, o pai do Lúcifer, né, pai de todos nós, na verdade, ele acaba dizendo com outras palavras, de uma forma como Deus conversa com as pessoas, para o Lúcifer, que essa seria a vocação dele. Então tá registrado que ele tinha dito que esse seria o final da série. Só que a gente em nenhum momento pesca aquilo como sendo o que vai gerar esse final maravilhoso pra gente. Bom, e esse final acaba se desenrolando com todos os personagens tendo ali os seus finais felizes. A Maisie King com a Eve, a própria Chloe ali com as suas filhas chegando ao seu final da sua vida, o Dan no céu encontrando com a Charlotte, ou seja, todos os personagens têm o seu final feliz dentro dessa história, finalizando da forma como seria um novelão. Finalizaria realmente como uma novela daquelas que tem um final feliz. Todos os pontos são costurados dentro da trama de cada um dos personagens. Só que uma história ainda precisa fechar, que é a história da Chloe. E no finalzinho, essa história fecha com ela ficando mais velha, ela tendo uma conversa ali no seu leito de morte com a sua filha, com a Rory, e ela, nesse momento, acaba morrendo. E quando ela morre, o destino dela em ir ali para o céu ou para o inferno, ela encontra com a Amenediel, ela seria uma pessoa que com certeza iria para o céu, só que o destino dela é ir para o inferno para seguir no seu trabalho, na sua parceria e no seu amor com Lúcifer, tendo também um final muito feliz, mesmo na morte, mesmo após a morte, no inferno, com o seu grande amor, aonde eles vão usar de toda a experiência que o Lúcifer adquiriu no plano terreno, para que eles possam
gerir o inferno da melhor forma possível, como o destino traçou para Lúcifer. E mais uma tirada sensacional é exatamente esse final de Lúcifer, em que ele, para usar, né, dos poderes dele em relação a como que ele vai salvar as pessoas, ele simplesmente se transforma num psicanalista no inferno. Que tirada sensacional, porque Lúcifer desde o início mostra toda essa parte de psicanálise da Linda fazendo com o Lúcifer, ele aprendendo com a psicanálise quais são os caminhos a serem traçados por ele, e ele usa desse conhecimento que ele teve a partir daquele momento para tentar salvar as almas dentro dessa psicanálise. Quando a Chloe chega ali, e aí todas as histórias se fecham com esse final feliz, com esse final muito bem amarrado, muito bem desenhado. Sim, foi uma temporada que teve alguns momentos que embromaram a gente bastante, mas no todo é uma temporada que fez fechar toda essa história com chave de ouro. Mas agora eu quero ouvir você. Você também achou que Lúcifer fechou com chave de ouro? Você também achou que Lúcifer foi uma história completa, no todo, que agradou bastante? Lúcifer já pode ser considerado um clássico da Netflix? É isso que eu quero saber. Escreve aqui nos comentários todas as suas percepções, tudo que você achou a respeito de Lúcifer, para que a gente possa debater bastante aqui. Vem, comenta. Traz pra gente todas as informações bacanas que você percebeu e que de repente a gente não falou aqui nesse vídeo ou em algum dos outros vídeos que a gente trouxe de Lúcifer, pra gente poder trocar todas as figurinhas possíveis, já que a gente vai ficar órfão dessa série agora para sempre, por toda a eternidade. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que isso engaja a gente bastante a trazer muito conteúdo bacana para vocês, e se inscreve aqui no Séries em Série. Vai lá assistir um outro vídeo, assiste esse aqui, ó, pode ser uma dica top de uma série ou de um filme para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, fui!